Quinta questão. Para a transformação representada por 2 óxido nítrico mais 2 gás de hidrogênio, produzindo uma molécula de gás de nitrogênio mais 2 moléculas de água, então 2NO mais 2H2, produzindo N2 mais 2H2O, a velocidade da reação em função da pressão de hidrogênio para duas diferentes pressões de óxido nítrico, a temperatura de 826 graus Celsius está indicada no gráfico. Então, o que o gráfico traz para a gente? Olha, no eixo vertical, ele fornece a velocidade da reação em termos de pressão, medida em milímetros de mercúrio para cada segundo que passa. E essas retas aqui é para você se orientar, porque essa reta é para dizer que a pressão do nitrogênio a gente está fixando em 200 milímetros de mercúrio e com essa reta a gente pode verificar quais valores eu vou ter da pressão do hidrogênio, ó, aqui seria a pressão do hidrogênio, e qual seria a velocidade correspondente. Então é simples, é você fixar a pressão do NO, variar a pressão do hidrogênio e ver o que acontece com a velocidade. É isso que a questão está fornecendo. Então, se a gente observar, ó, eu já sei que a pressão do NO é 200, mas eu consigo observar que quando a pressão do hidrogênio é 50, a velocidade é quanto? 0,5. Então, a pressão do hidrogênio sendo 50, a pressão do NO sendo 200, a velocidade é 0,5. Outro ponto que a gente pode coletar, por exemplo, agora, ó, com a pressão do NO sendo 100, o que eu consigo observar? Eu consigo observar que quando a pressão do NO é 100, a pressão do hidrogênio é 100 também, a velocidade vai ser quanto? Vai estar bem aqui nesse pontinho, mais ou menos. Vai estar bem mais na metade, que é 0,25. A gente vai ver com mais calma na frente. E também eu posso perceber, por exemplo, ó, que a pressão do NO sendo 100 e a pressão do hidrogênio sendo 200, qual vai ser a velocidade da reação? 0,5. Então, vamos ver o que ela quer. Examinando o gráfico, pode-se concluir que as ordens da reação em relação ao óxido de nitrogênio e em relação ao hidrogênio são respectivamente. Então, essa questão cai naquela situação que eu falei para vocês, lá na teoria que quando você tem reagentes gasosos, a lei de velocidade pode ser expressa em função das pressões parciais. Então, eu posso observar aqui que para a minha reação esses são os dois reagentes. Então, a lei de velocidade seria V igual a K vezes a pressão do NO elevado a um alfa, que eu estou atrás, e a pressão do hidrogênio elevado a um beta, que a gente vai descobrir. Wendel, mas nas questões que a gente está acostumado, que tu já comentou com a gente, sempre tinha uma tabela lá e era mais tranquilo assim de visualizar. Aqui está um pouquinho estranho, mas é justamente, a gente vai utilizar esse gráfico para montar a nossa tabela e daí encontrar os expoentes aí que a questão está pedindo, as ordens da reação. Então, lembre-se, são 2 expoentes que você precisa encontrar, então a gente tem que ter 3 experimentos para poder resolver essa questão. Então, tá aí, basicamente. Pronto, beleza. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o experimento, certo? Aí, eu vou colocar 3 experimentos, 1, 2 e 3. Aqui eu vou colocar a pressão do NO, aqui seria a pressão do hidrogênio e aqui seria a velocidade correspondente. Então, o que eu faço? Eu vou coletar dados aqui, ó. A gente vai olhar bem aqui para essa reta, na qual a pressão do NO são 100 milímetros de mercúrio, e a gente vai pegar duas situações. Uma situação na qual a pressão do hidrogênio seja... a gente vai pegar só uma situação na qual a pressão do hidrogênio é 100, e a velocidade vai bater mais ou menos aqui no meio, ó, vai ser mais ou menos aqui, 0,25. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, a pressão do NO 100, a pressão do hidrogênio 100 também, milímetros de mercúrio, e a velocidade sendo 0,25 aí. Beleza, o que a gente pode fazer aqui também agora? Ó? A gente pode olhar para a reta aqui de 200, né? E pegar o seguinte, a gente pode observar que quando a pressão do NO é 200 e a pressão do hidrogênio é 50, a velocidade é quanto? 0,5. Então, a gente coloca lá 200, 50, aqui fica 0,5. Perfeito. E qual seria outro ponto que a gente poderia buscar? Ó? A gente observar nessa mesma reta. Agora, quando a pressão do hidrogênio é 100, a velocidade é quanto? É 1. Então, aqui vai ficar 200, aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar 1,0. Wendel, só dá para montar a tabela com esses valores que tu escolheu? Não, daria para montar com os seus também que você achasse. Desde que você tivesse pelo menos 3 linhas aí e tivesse tudo certinho, as correspondências, não tinha problema de ser outros valores não. Esses aí foram os que eu achei mais rapidamente. Então, agora o que a gente faz? Aquela velha análise, né? A gente escolhe 2, por exemplo, eu quero determinar o alfa. Então, eu vou escolher 2 experimentos em que a pressão do hidrogênio seja constante. Por exemplo,
Se observar, no experimento 1 e no 3, a pressão do hidrogênio é 100, né? Só que a pressão do NO aqui é 100 e aqui vai ser 200, ou seja, eu multipliquei por 2, né? O que aconteceu com a velocidade? Saiu de 0,25 e foi para 1, ou seja, você multiplicou por 4 a velocidade. Então, posso afirmar, através dos experimentos 1 e 3, que a ordem da reação em relação ao NO vale 2, porque se você dobrou a pressão dele, a velocidade da reação ela quadruplicou. Aí, beleza, consegui determinar o alfa, agora eu vou atrás do beta. Para determinar o beta, eu vou procurar 2 experimentos em que a pressão do NO se mantenha constante, né? Então, se a gente pegar aqui os experimentos 2 e 3, a pressão do NO vale 200, a pressão aqui do hidrogênio a gente dobrou, né? Só que a velocidade, ela também só dobrou. E aí, quando a gente pega aqui os experimentos 2 e 3, a gente descobre que o beta aí vai valer quanto? 1. Então, a ordem da reação em relação ao NO vale 2 e em relação ao H2 vale 1. Então, uma questão muito boa. A resposta correta aí seria a letra C.